E aí eu queria convidar agora o Jean, que é um novo amigo nosso, né, lá do Soulworking, veio encontrar com a gente e tem um estudo sobre a criação de um ecossistema de startups. E a gente está nessa conversa, né, de como desenvolver isso aqui na nossa cidade, né, como aglutinar esses empreendedores que têm esse desejo e a fim de empoderá-los também, né? O Soulworking está animado assim com essas conversas, né? Justamente porque a gente tem essa intenção de empoderamento. Então, vou deixar o Jean se apresentar, melhor, nem sei como ele quer se apresentar, então vou deixar o Jean se apresentar. Eu sou. Mas uma fala bem legal sobre essa questão de tudo que está em volta disso que o Stefano falou, tá? Então, bem-vindo, Jean, e muito obrigada. Vou dar uma aula aqui antes de olhar a garganta. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado, professor Zey. Obrigado, Giovana, pela apresentação, também pelo convite para fazer a palestra. Da minha parte foi uma grata surpresa. Obrigado a todo mundo aí também. Não sei se está funcionando aqui, mas acho que sim. Obrigado pessoal que está aí. Eu vou tentar fazer interativo, tá? Porque 8h30 da noite, também direto do trabalho, de São Paulo, todo mundo aí já começa a pestanejar. Vou soltar algumas perguntas, é só para provocar um pouquinho, mas mais para despertar, tá? E também... tá, gente? E me apresentando brevemente, acabei de completar 12 anos aí de mundo corporativo, tá? Eu sempre trabalhei em multinacionais, sempre no ramo de telecomunicações, de tecnologia. Eu trabalho na NSN, que é a Nokia Solutions Networks, que fornece rede de telecomunicações para as operadoras, tá? E aí todo mundo pode estar se perguntando o que esse maluco está falando aqui de startup, de ecossistema de startup, metodologia, o que isso tem a ver com o trabalho dele. A princípio nada, mas por outro lado na prática tem a ver sim, porque assim, dentro da empresa, apesar do tamanho, apesar de não ser uma startup, precisa ser empreendedor todos os dias lá. Eu trabalho em vendas, sempre trabalhei em vendas, sou responsável por uma área, por uma conta, e a gente tem que ser empreendedor para desenvolver qualquer projeto. Então, para iniciar, ter persistência, acreditar num sonho, numa meta e correr atrás, né? Então, algumas das metodologias que eu vou falar aqui, então eu também aplico no meu dia a dia. Mas aí, tentando responder a pergunta do maluco, né? Por que esse maluco está aqui falando sobre metodologia de startup? Só para contar um pouco da história, isso daqui surgiu de um curso que eu acabei de terminar, de um MBA, que parte dele tinha um módulo fora, que eu participei de um empreendedor em série, né? Um americano. Eu acho assim, que o empreendedorismo ele faz parte do DNA do americano, né? Acho que a melhor referência, quem quer pensar em empreendedorismo, pensar em ser inovador e tudo mais, não adianta, né? A gente pode ter uma pessoa ou outra filosofia de contra-americana, mas com relação a isso, eu acho que eles são referência e a gente tem muito que aprender. Como o Stefano falou, isso já é um modelo, por exemplo, falando de aceleradoras, bem estabelecido, que está aí há vários anos. Nos Estados Unidos, eles têm quase 200 aceleradoras de startup, aqui no Brasil, cadastradas na Associação Brasileira de Startups, entre 40 e 50. A gente deve ter mais, porque tem aceleradoras que não estão cadastradas. Então, nessa palestra, era um empreendedor em série do Tennessee, em Nashville. A princípio, ele não tinha nada a ver também com empreendedorismo, porque todo mundo vai falar que Tennessee é música, né? Mas, na verdade, é um ambiente bastante empreendedor na área de medicina, tá?
E ele foi investidor no passado, empreendedor no passado, e dentro ali do ambiente deles, da cidade, aí falando da cidade mesmo, que eu vou usar a palavra cluster em alguns momentos, tá? Eles criaram uma forma de articular os diversos elementos ali que compõem esse ecossistema de startup. E aí ele falando sobre isso, eu escutando aquilo, tendo vivido todo esse mundo de multinacional e tudo mais, eu falei, isso daí é um negócio que eu quero aprender mais, né? E defini como trabalho do meu de conclusão do curso sobre metodologias, aí passei a estudar sobre o assunto, e aqui a gente está hoje, né? Convidado para fazer uma palestra e vou tentar passar um pouco do que eu aprendi nesse período, tá, gente? Então, como eu aplico um pouco do que eu aprendi também no meu dia a dia do trabalho. Eu acho que das metodologias aqui, sempre que a gente fala de metodologia, a gente tem que tomar o cuidado de que não necessariamente a gente precisa seguir essa receita de bolo, né? Receita de bolo, eu vejo ela como uma orientação. Mas se a gente pegar ali da receita de bolo, a gente vai entrar uma, duas mensagens principais e aplicar realmente, só isso já funciona. Então, sem mais delongas, um pouquinho aí sobre a agenda que eu vou falar. Então, só vou falar rapidamente, o Stefano já falou, acho que está claro para todo mundo que é uma startup. Eu não vou repetir, mas eu só vou falar o que é algumas diferenças de startup e grandes empresas, né? E aí a gente já entra direto na parte de metodologias, a gente vai ver algumas que o Stefano falou, não tem muito o que inventar realmente quando se fala de aceleradoras, de startups, de metodologias, mesmo é o linguajar do ecossistema, as metodologias são comuns, os próprios investidores puxam isso, as metodologias que funcionam mais, Canvas, por exemplo, o investidor anjo ele fala, cadê seu Canvas? Só fala assim, cadê seu Canvas? Imagina um empreendedor que chega ali, que diabo é o Canvas? Né? Cadê meu Canvas? É o Canvas, é o modelo de negócios Canvas, que a gente vai ver um pouquinho mais no detalhe, o Stefano mostrou. Eu vou aprofundar um pouquinho, tá? Não tem muito segredo nele. Também a gente vai falar de 3 metodologias e depois a última parte, que não é uma metodologia, mas é mais uma proposta de approach, né? Na verdade, funciona bem, a gente tem vários exemplos de como isso funciona em clusters nos Estados Unidos. O Vale do Silício é um cluster, né? Onde várias empresas nasceram ali. Então, isso é um cluster. Detroit, a região automobilística lá dos Estados Unidos, é um cluster. Então, tem tanto empresas que concorrem entre si, quanto fornecedores que fornecem para todo mundo, tem universidades que alimentam essas empresas com pessoal capacitado, tem prestadores de serviço que fornecem, sei lá, tecnologia para automatizar, ou no caso do Vale do Silício, para desenvolver software. E no final, num ambiente de cooperação, em alguns casos de competição, todo mundo sai beneficiado. E o cluster cresce. Então, só lançando um pouco isso também, essa provocação aqui para a gente que mora em Piracicaba, né? De como a gente pode usar esse tipo de ideia, esse tipo de approach, olhando os elementos de um ecossistema de startup para também desenvolver e todo mundo sair ganhando, né? Na verdade, a gente promoveu o desenvolvimento regional através desse tipo de approach. Então, começando aí com o que é uma startup, né? Bom, a primeira coisa, a startup não é uma versão reduzida de uma grande empresa, tá, gente? Ela não é uma versão reduzida de uma grande empresa. Não é, ela é realmente, o Stefano falou do conceito do Eric Ries, é uma ideia, é uma empresa nascente que está surgindo em um ambiente de muita incerteza. Então, as necessidades dessa empresa que está nascendo em um ambiente de muita incerteza, elas são totalmente diferentes de uma empresa que já está 5, 10, 15, 20 anos rodando no mercado e está vivendo outra realidade. Então a gente ouve muito, né? Tem livros aí de montar o seu plano de negócio, né? Crie seu plano de marketing. Aí todo mundo vai pensar, nossa, mas para criar uma empresa eu tenho que criar meu plano de negócios, montar meu business case, qual é a minha receita estimada, qual é o meu custo estimado. O business case eu faço também no trabalho, no mundo corporativo, todo dia, tá? De projeto. Eu costumo brincar
no papel, ele coloca o que quiser. O business case, lá na planilha, aperta ele que ele grita. Tá? É só apertar que ele grita o número que você quer. Então você muda a premissa aqui, muda a outra ali e tal. A pessoa está com uma ideia tão boa na cabeça que ele fala, pô, isso é um produto genial que vai dar certo. Então ele, no business case ele muda no plano de negócio, pô, vai dar certo, olha aqui, ó. Em um ano eu tenho um retorno de investimento, mas será que é isso mesmo? Será que existe mercado para aquele produto lá? Será que ele analisou isso? Será que ele está com uma ideia fixa na cabeça? Então, uma startup não é uma versão reduzida de uma grande empresa, ela na verdade é uma organização temporária, a gente pode entender ela como uma organização temporária, que está aí no seu início, estágio inicial, e o objetivo dela é o quê? Que deveria ser um objetivo de uma startup, é encontrar um modelo de negócio que seja fácil de replicar, tá, gente? Ou seja, que dá para, funcionou, é uma lojinha, tem um amigo que abriu uma lojinha esqueci, ali perto de Campinas. Com a esposa, largou a empresa, saiu inclusive da MSN, veio para o interior. Aí ele, com a esposa, abriu uma lojinha de acessórios femininos. Só que antes de largar a empresa, ele testou, viu que o negócio funcionou. Na hora que funcionou, ele falou, agora eu vou replicar, escalar rápido. Está abrindo 4, 5, 6 no entorno e largou a empresa. Era uma startup. Não era de tecnologia. Ele era uma startup. A organização temporária dele, o que era? O período que ele ainda estava na empresa, não tinha largado o pé de lá e estava aqui. Na hora que ele viu que funcionou, beleza, encontrou um modelo de negócio que é fácil de replicar e eu consigo escalar. Agora eu vou investir, criar mais 4, 5, 6, pode virar uma franquia, sei lá. Então a ideia tem. Então, só para resumir esse slide, essa parte aqui, então assim, não necessariamente para uma startup, o mais importante é um plano de negócio bonitão lá de 3, 5 anos, que você espremeu o business case e ele gritou o número que você queria. Não necessariamente é o mais importante. Não necessariamente é um plano de marketing bonito, pô, eu quero sair na mídia, quero não sei o quê, vou promover e coisa e tal. E não necessariamente é o mais importante um estudo de viabilidade financeira nesse estágio inicial. E nem um plano estratégico. Não estou falando que isso não é importante, tá, gente? Isso em algum estágio aí da vida de uma empresa ele é importante sim. Mas nessa fase de startup, não necessariamente é o mais importante. O que é importante? É encontrar esse modelo de negócio que seja fácil de replicar e fácil de escalar. Então, se a gente olhar quais são os principais problemas aí, né, entre os desafios, os problemas que uma startup pode encontrar, alguns dos principais, assim, o empreendedor, muitas vezes ele tem uma ideia tão quente na cabeça, assim, que ele tem aquilo, está tão apegado na ideia que ele simplesmente sai fazendo, né? Sem muita metodologia, sem pensar em como estruturar melhor aquilo, como colocar no papel, que fase eu devo fazer primeiro e sai ali, eu vou começar por aqui. Então, esse é um dos pontos. Se ele estruturar melhor, será que a chance de sucesso dele é maior? Provavelmente sim. Se ele não necessariamente, se ele direcionar o pouco dinheiro que ele tem para coisas que vão ser mais efetivas nesse estágio, ao invés de investir em sair fazendo propaganda de um produto que talvez nem tenha mercado, ele foca em talvez gastar esse dinheiro em combustível, viagem, para visitar alguns potenciais clientes que ele acredita e conversar com essas pessoas para entender o problema dele. Talvez isso seja melhor do que ele sair investindo em ativo. Outro problema é a dificuldade de chegar até os primeiros clientes, os primeiros investidores também, tá? E a falta de capital inicial. Geralmente isso é um problema também. Tirando esse professor lá que eu vi, ele era um empreendedor em série, então ele falava assim, não, eu fiz um investimento de $300 mil, como tirou a carteira aqui, contou as notinhas lá e estou aqui $300 mil, mas ele é um empreendedor em série de sucesso. Ele é o criador dessa aceleradora lá e ele é um grande articulador desse ecossistema, né, lá nessa cidade.
Então, nesse cenário de problemas, aí o Stefano falou de aceleradora, então as aceleradoras, que é um modelo já bem estabelecido, ela entra com uma proposta de valor que pode cobrir esses problemas aqui. Em que sentido? Na questão de falta de verba, o suporte, treinamento das metodologias estruturadas, né, que não necessariamente precisa seguir aquilo a ferro e fogo, mas para orientar no sentido de onde direcionar o esforço, o investimento e a energia do empreendedor. Né? Pode fazer a ponte com os clientes investidores iniciais, suportar nisso, e também o modelo de negócio das aceleradoras, com exceção de algumas poucas que não têm fins lucrativos, como a aceleradora, porque tem alguém por trás que não quer ganhar dinheiro com a aceleradora, mas quer ganhar dinheiro com as empresas que vão ser aceleradas. Mas a aceleradora não necessariamente precisa gerar retorno e tudo mais, mas a maioria entra com um aporte de 7% a 20%, em geral é isso, tem outras que é mais, outras menos, até a Microsoft tem uma aceleradora, o Grupo Telefônica, que é da área que eu trabalho, tem uma aceleradora, chama Guaíra, que é aqui em vários países da América Latina. A Microsoft tem investido pesado aqui no Brasil. Lá no Rio de Janeiro eles têm lá uma aceleradora deles que eles selecionam projetos para passar pelo processo de aceleração da Microsoft, voltado para a área de tecnologia. Por quê? Estão querendo criar empresas de sucesso que daqui a pouco ele compra barato e isso vai vender o serviço, um software muito mais caro depois. Então, ok, isso é só para falar um pouquinho mais do que é uma startup, né, as necessidades. E aí já entrando na parte de metodologia, tá? Daqui a pouco eu arrumo o fio daí. Então, de metodologias, assim, com certeza tem outras, tem várias, as aceleradoras que tomam essas como base, criam sua própria metodologia. Então eu vou falar de algumas mais conhecidas, tá? É só para dar uma ideia. Então, modelo de negócio Canvas, que é a primeira. Então, eu não sei como é que está aí o índice de fator sono aí, mas só para tentar acordar um pouco, quem conhece o modelo de negócio Canvas? Levanta a mão. Só quem já ouviu falar do modelo de negócio Canvas, sabe o que é, quais são os blocos? Eu diria que aqui talvez uns 5%, mais ou menos. Então, não muita gente, né? Não sei. O modelo de negócio Canvas, aqui ele não se apega aos detalhes que tem ali, que eu peguei um exemplo, tá? Que foi do meu próprio trabalho, que era a respeito da implantação de uma aceleradora de startups em Piracicaba. Teórico, tá, gente? Foi um trabalho de conclusão de curso. Eu só coloquei aqui para mostrar como isso é aplicado na prática, né? Ele tem esses 9 blocos, tá? Eu não sei se eu tenho exemplo. Então, o bloco central, na verdade, isso aqui é um framework, tá, gente? Então, na verdade, são blocos para ajudar o empreendedor, para ajudar o dono da startup, a pessoa que teve a ideia, a estruturar um modelo de negócio. Não é estruturar um plano de negócio, é estruturar um modelo de negócio. A primeira vez que ele colocar a ideia dele nesse papel, não é o modelo de negócio que vai dar certo. A segunda vez que ele rever esse modelo de negócio, também não é a que vai dar certo. E aí é onde pode entrar uma aceleradora para ajudar ele a encontrar um modelo de negócio factível, validado, o quanto antes. A gente vai ver isso depois. Deixa eu voltar aqui para o modelo de negócio, então. Essa aqui é a primeira etapa. Então aqui é só para ajudar a colocar no papel qual é a proposta de valor, tá? Então começa tudo teórico, né? Antes da pessoa, do empreendedor sair para falar com o cliente, é teórico, é da cabeça dele. Qual é a minha proposta de valor? A proposta de valor é que problema eu vou resolver dos clientes? Quais são as necessidades dele que eu vou ajudar a resolver? Aí que tipo de relacionamento eu vou ter com esse cliente? Ele pode ser uma participação acionária, no caso da aceleradora, como eu disse, suporte, né? Eu estou usando só como exemplo, tá, gente? Quais são os canais de comunicação com os potenciais clientes, tanto de comunicação como de entrega do seu serviço ou do seu produto?
e quais são os segmentos de cliente que o seu negócio quer atacar. Então você segmenta, né? Se é sei lá, um software, um aplicativo de celular e aquele de táxi, por exemplo. Né? O seu segmento de cliente que você quer atacar é corporativo? Não, é a pessoa que está andando na rua, qualquer pessoa. Então é definir no seu modelo de negócio que o empreendedor está pensando, que segmento de cliente você quer atacar. Depois disso a gente vai para o outro lado. Né? Então quais são as principais atividades da empresa, os principais recursos que ele precisa para entregar esse modelo de negócios, os principais parceiros, e aí vem, né? Qual é a estrutura de custo? Não, a gente não está falando de números aqui, tá? Quais são os itens que compõem, os principais itens que vão compor a estrutura de custo. É só para forçar a pessoa, o empreendedor, a empresa, a pensar nesses itens de uma maneira mais estruturada. E quais são de onde virão as receitas, tá? Da empresa. Então são esses 9 blocos onde a empresa estrutura isso. E depois a gente vai ver, assim, não vai sair daqui na primeira vez, o cara parou lá para fazer, tem gente que fez isso 16 vezes, 15 vezes. Não é fazer tudo, o cara botou no papel e ele vai refinando o modelo de negócio dele. Eu pensei que eu podia atacar um segmento de negócio, os X, Y, Z, isso já está coberto, não existe, na verdade eu tiro isso do meu modelo de negócio e começo a pensar, então é só para suportar. Tá? A proposta é jogar isso numa folha de papel gigantesca e resumir o modelo de negócio da empresa em uma folha de papel. Essa é a proposta do Canvas. É isso aí, tá, gente? Nada mais do que isso. É só uma forma de estruturar a ideia e colocar no papel. Essa é a metodologia. Nem nada espacial, nada do mundo. É só aqui, a hora que o investidor anjo que o Stefano estava falando, chega e pergunta, cadê seu Canvas? Ele quer ver isso aqui. Tá? Quer ver como está estruturado, só que ele quer ver o seu Canvas, não a sua ideia inicial. Não, vou sentar aqui hoje, saí de hoje à noite, tive uma ideia magnífica, botei meu Canvas aqui, amanhã vou procurar investidor anjo. Não, ele quer ver o Canvas de um modelo de negócios que já esteja preferencialmente testado, validado, que tenha mercado, que ele já testou, tem clientes, talvez já está até gerando receita, e que agora está na fase de quê? De escalar, de replicar isso. É um modelo de negócio que já está, e aí vai conseguir convencer o investidor anjo. O cara vai passar a mensagem. Bom, se no caso lá do modelo de negócio Canvas, proposição de valor Canvas, só para repetir a pergunta, tá? Quem conhece a proposição de valor Canvas? Que é? Aqui é também a mesma pessoa que fez o modelo de negócio Canvas, é um professor americano, que se chama Osterwalder, tá? A mesma pessoa ele fez em seguida, na verdade, a proposição de valor Canvas, ele também tem uma metodologia, ele tem um foco de, na verdade, suportar, identificar, o foco dele é identificar a proposta de valor, que é o centro do modelo de negócio Canvas que a gente viu lá atrás. Tudo parte da sua proposta de valor. Qual é a proposta de valor da empresa? Que problema você vai resolver no cliente? E você vai ajudar o cliente a ganhar mais nisso daí. Então, assim, antes de pensar no produto, pense na proposta de valor. Como? Entendendo o cliente. Tá? Não adianta ser do papel também. Então ele propõe algumas perguntas, algumas metodologias e tudo mais. Tá? Que a gente não precisa entrar no detalhe, mas para identificar principalmente quais são os desafios, as dores do cliente, tá? Quais são os ganhos que ele tem interesse de receita, de faturar mais, pode ser um produto ou um serviço que vai ajudar o cliente a faturar mais, né? Não só reduzir o custo, mas pode ser caro, né? E aí você desenvolver a sua proposta de valor em cima do que vai aliviar essas dores dele, do que vai ajudar ele a ganhar mais e tudo mais. Então, essa proposição de valor Canvas é bem interessante no sentido que, na verdade, é uma metodologia para suportar o empreendedor, talvez assim, com um período de semanas, poucas semanas, através de um coach ou alguma coisa assim, suportar ele a encontrar uma proposição de valor real, tá? E antes de entrar no método do produto. Então, aquilo ali é para suportar a desenvolver esse centro aqui do modelo de negócio, tá? E de onde parte tudo. E a proposta de valor.
E aí a gente entra na última metodologia que eu queria, as duas últimas, né, que eu queria comentar um pouco mais. O Stefano também citou o Lean Startup, que ele parte do modelo de produção enxuta, né, famoso aí, mais voltado aqui para a criação de startup. Ele é um livro do Eric Ries, que se chama A Startup Enxuta, é bem interessante. E aí tem um conceito adicional, que na verdade ele junta o conceito de Lean Startup, Canvas, tá? E conceitos adicionais, que é o Steve Blake. Na verdade essa turma toda aqui se conhece, tá? São acadêmicos americanos e empreendedores, tá? Todos eles são empreendedores também. Já passaram pelas dores de criar uma empresa, dar errado, depois criar outra, dar certo, que deu certo, que deu errado, e também dando aula e também fazendo coaching e mentoring de empresas. Então, as metodologias que eles propõem estão desenvolvidas em cima disso. Tá? Então a gente vai ver, essa daqui eu acho bem interessante, então eu vou entrar um pouco mais no detalhe. Tá? Essa metodologia de Customer Development, que é desenvolvimento de cliente, né? Na verdade, também é um pouco do Lean Startup. Se for para resumir esses 4 blocos, é o quê? Ele propõe algumas ações, alguns passos aí para a criação da sua empresa, da startup, e para aumentar a chance de sucesso dela, ou para identificar que o modelo de negócio é falho, que não vai dar certo, e matar isso o quanto antes de fazer o investimento alto. Então, se for para dar errado, que dê errado antes de gastar dinheiro. Antes de você colocar 50, 100 mil, antes de você vender lá o parcelzão, antes de pegar o dinheiro da mãe, lá da poupança, e enfiar tudo lá na empresa, tenha certeza de que tem um modelo de negócio estruturado, validado e testado. Então, a gente vai entrar aqui. São 4 etapas, tá, que ele propõe. Descoberta dos clientes, nessa fase de procura, depois validação dos clientes. Aí isso aqui é cíclico, tá? Então, não sair dessa fase de procura enquanto não tiver o modelo de negócio, Canvas, validado, tá? Então, ele fala pivotar, mas na verdade pivotar é o quê? Através de interação com o cliente, desenvolver um produto mínimo viável, que a gente vai ver um pouco mais de detalhe, ter certeza de que você tem um modelo de negócios que, além de parar em pé, ele é facilmente replicável e que vai ser escalável de forma rápida. Tá? Então, esse é o objetivo. Depois que você encontrou isso, aí sim parte para a execução. Aí aqui começa o investimento mais alto. Tá? Aqui tem o seed capital, que é o investimento inicial, que é os 50 mil que o Stefano falou. 50 mil lá que tem um investidor anjo, está aqui, 50 não é para ir para a praia, tá, gente? É para gastar com álcool, gasolina, visitar cliente, conversar, telefonema, celular, é isso daí. Não é para também sair gastando em anúncio no jornal, porque você nem tem produto e nem tem mercado ainda. É isso daí. O objetivo dessa fase de procura. Depois que encontrou, parte para execução, que a gente vai ver. Então, entrando aqui na primeira parte, né, é a descoberta dos clientes. Então, tudo começa com uma proposta inicial de modelo de negócio Canvas, tá? Então, modelo de negócios, aí a gente fala o quê? Hipóteses. Nessa fase, nesse modelo inicial, ele está falando de hipóteses. O cara está supondo qual é o segmento de mercado, qual é a proposta de valor dele, qual vai ser a estrutura de custo dele, quais são os seus parceiros, o que ele vai ter de receita, tudo é suposição. Aí, para validar essas suposições, eu até uso o termo saia do prédio, tá, gente? Se tiver uma coisa que eu guardei na minha cabeça de toda essa metodologia que eu aplico no meu dia a dia e que eu acho bastante, assim, parece simples, mas na prática não acontece, tá? Quando você vai falar com o empreendedor, o cara às vezes está tão aficionado na ideia que o cara fala, isso aqui vai dar certo, não sei o quê. Mas quantas vezes você foi conversar lá com o potencial cliente para aprimorar, para ver se realmente é isso, se o cara tem necessidade, se ele tem esse problema, né? Então, é contato direto com os clientes, tá, gente? Contato direto com os clientes é o quê? Não é segredo isso aqui, não é conversar. É sair de bater perna, vai lá, cara a cara com o cara, tomar chopinho,
bater papo, não sei o quê, e é simplesmente isso, telefonema, depois foi a primeira vez, potenciais clientes. Aqui você está falando, claro, não investir muito também. Então você também não vai sair falando, vou falar com 100 clientes no Brasil inteiro. Não, foca no seu objetivo nessa etapa. O objetivo aqui é o quê? É aprimorar o seu modelo de negócio, validar as hipóteses, tá? Então é testar os conceitos e a proposta de valor que você está criando no seu modelo de negócio, sem grandes investimentos. Se a partir do momento que você validou esse modelo de negócio inicial, validou suas hipóteses, nesse momento você só validou as hipóteses. Não tem produto, não tem serviço, não tem nada ainda, tá, gente? Ninguém criou nada que ainda, só validou. Saiu, foi conversar com gente, e telefonema, e aprimorou o Canvas. Nesse momento ele já aprimorou o Canvas dele, do empreendedor. Aí, uma vez validado, parte para validação dos clientes. Aí já não é validação do modelo de negócio, é validação dos clientes. Na validação dos clientes, a proposição o que é? É criar um produto mínimo viável. O Stefano mostrou na apresentação dele o termo MVP. Isso é muito comum no ecossistema de startup. Muita gente fala MVP. Às vezes o cara fala, o MVP. Você já tem o MVP? Eu não tenho Canvas e agora eu vou ter o MVP. O que é o MVP? O MVP é o produto mínimo viável. O que é? Se é um serviço, se é um produto, é criar sem grande investimento, não é o seu produto final acabado, ele é um produto intermediário. Ele é ali, assim, não é o bonitão, mas também não é o derrapado, e você tem condição de oferecer para alguns clientes para começar a validar a aceitação do produto, não mais só do modelo de negócio. Aqui você ainda está testando o modelo de negócio. Não estou falando produto, mas pode ser um serviço. Na parte de inovação, se não me engano, assim, a maior parte das inovações vem em ofertas de novos serviços, e não de novos produtos. O problema é o quê? Que um serviço ele é facilmente mais fácil de copiar do que um produto. Então, o cara que criou lá o aplicativo para chamar o táxi no Rio de Janeiro, já tem em São Paulo, no Rio tem mais 5, São Paulo já tem uns 9. Piracicaba já tem 1. Então, o pessoal já está ganhando dinheiro aqui em Piracicaba com o que o cara inventou. É um serviço que foi, se não me engano, inventado no ano passado, tá? Lá no Rio de Janeiro. Então, assim, é facilmente copiável, mas isso tem que fazer parte, às vezes, até do modelo de negócio. O cara pensar em como evitar, se é um serviço, como evitar a entrada como evitar novos entrantes. Aí já está falando de planejamento estratégico, aí já é meu outro. Tá, mas aqui, então, voltando aqui na validação dos clientes, criou o MVP, o tal do MVP, o Canvas, o MVP, agora todo mundo já sabe o que é o MVP. Aí ele começa a procurar os primeiros clientes e testar esse MVP com os primeiros clientes. Vamos testar, se é um serviço, a Soulworking, quando a Soulworking começou, a Giovana provavelmente começou a testar, sei lá, algum tipo de consultoria, ou algum tipo de coaching com alguns empreendedores para ver se tem aceitação. Provavelmente algumas coisas ela viu que não tem aceitação, outras tem, aquelas que não tinham, então aquilo era um MVP. Ela criou um produto mínimo viável, né, para testar e melhorar de novo o modelo de negócio Canvas, tá? E aí já pode começar com ações de marketing de baixo custo, tá, gente? A gente está falando de investimento pesado. E se validar o modelo de negócios e os clientes, aí seguir para a próxima etapa, que é a execução. Aí aqui começa o investimento. Aí aqui começa, você achou um modelo de negócios, tem um produto que foi testado, validado, aí sim, vamos procurar o investidor anjo, vamos procurar quem pode aportar na empresa. Eu mesmo posso vender um porcelzão, tirar o dinheiro da poupança da minha mãe, e agora eu sei que o negócio vai funcionar. Então agora a chance de sucesso é maior, eu encontrei, vi que tem pé e cabeça, não é garantido que vai ter sucesso, nada é garantido, mas tem uma chance maior de sucesso. Então vamos buscar lá novos clientes, investir, replicar um modelo de negócio. Então você encontrou um modelo de negócio, replicar. Se é um serviço que funcionou em Piracicaba, posso oferecer ele também em Americana, Rio Claro, São José do Rio Preto, sei lá. Ou é um produto que vendi bem aqui no Brasil, em São Paulo, vou replicar isso fora do Brasil, e assim por diante.
E aí começa investimentos tanto em marketing, ações de vendas, né, divulgação do produto ou do serviço. E aí vem a fase final, que é a criação da empresa, a estruturação da empresa. Aí sim a gente está falando de talvez começar a virar uma versão reduzida de uma grande empresa. Aí começar a criar estrutura, contratar gente, dividir atividades. Até antes disso você está falando do quê? Dos fundadores do negócio, dos criadores da ideia. Então é isso daí, os passos dessa metodologia que, assim, eu particularmente acho bem interessante, tá? Se a gente olhar o conceito e olhar como os empreendedores muitas vezes começam, saem, realmente um conceito, vou fazer, não, vai dar certo. Começa a fazer e começa a pôr dinheiro e não necessariamente é uma garantia que vai dar certo. Né? Então outra vez, uma recomendação para aumentar a chance de sucesso do negócio. Então esses eram os 3 exemplos que eu queria passar para vocês. E o último ponto para abordar, aí olhando aqui, talvez, eu vou usar bastante o exemplo de Piracicaba. Né? É uma proposta que eu comecei a discutir com a Giovana, né? Aí olhando que tipo de iniciativas a gente pode pensar, né? Para fomentar ainda mais. Claro que a gente tem iniciativas, hoje aqui é uma iniciativa. Iniciativa da Giovana, com o professor Zen, com a Unimep, de quê? De fazer um ciclo de palestras para promover formas de trabalho alternativa e, entre outras coisas, palestras relacionadas a empreendedorismo, startups, aceleradores de startups, talvez coisas que muitos de vocês não tivessem ouvido. Eu espero que pelo menos alguma coisa alguém leve. Por exemplo, saia do prédio, né? Esse negócio de falar com o cliente, todo mundo parece tão lógico, né? Mas eu comecei a usar isso no meu dia a dia no trabalho de vendas. E a gente sempre cai na armadilha, né? Tem tanta demanda interna também na empresa grande, né? De relatório e tudo mais. Hoje eu priorizo e falo 3 vezes por semana eu vou do cliente. Por conta disso aqui, tá, gente? Talvez se eu não tivesse visto isso aqui, eu ia estar na armadilha até hoje. Eu deixo, é questão de priorizar. Eu deixo coisas, eu falo, se for um jeito a pessoa vai me ligar. Deixo de ler e-mails, às vezes a Giovana fala, te mandei e-mail, eu falo, Giovana. Muitas vezes é porque eu fui no cliente. E em São Paulo, no cliente, com chuva, você está falando de perder o dia. Então, muitas vezes é isso. Por quê? Porque é a única forma de eu entender o problema dele. Eu atendo a conta da Vivo. Então, é entender o problema que ele tem. Entender o que está doendo o calo aí. É isso aqui, você quer reduzir custos, você quer ganhar mais dinheiro, não sei o que. Então, eu passei a aplicar isso no meu dia a dia. Então, se cada um levar uma coisinha dessa, já está valendo. Mas, voltando aqui para a questão dos ecossistemas, então esse tipo de iniciativas, como esse ciclo de palestras, né? Aí voltando também no exemplo que eu vi lá, que foi quando abriu meu olho pelo menos, para esse mundo que eu não conhecia, que é o mundo de startups, empreendedorismo, né? Que para muitos já é comum, mas e o diferencial que eu vi num pequeno cluster lá no Teleci, que eu acho que a gente pode aplicar com mais intensidade, não só em Piracicaba, mas no Brasil, esse conceito de cluster, que na verdade é o quê? É como a gente pode articular, eu acho que é um grande sucesso que eles têm, que eles articulam muito bem iniciativas entre os diversos envolvidos, tá? Em um ecossistema, aqui falando de startups, tá? Mas pode ser de um cluster. Então, os elementos envolvidos aí no ecossistema de startup, tipicamente, claro, o próprio empreendedor, mas também grandes empresas que contêm, por exemplo, potenciais clientes desses empreendedores, ou prestadores de serviços locais, também prestadores de serviços locais que prestam serviço para esses empreendedores. Tá? Aqui pode ser uma empresa de, sei lá, de aluguel de área, um espaço de coworking, pode ser, sei lá, até de tudo, né? De TI, de servidor, ou o que quer que seja, de telefonia, mentores. Isso aqui é fundamental também quando se fala de startups. Estou falando de startups. Mentores são pessoas que já passaram pela experiência e têm o que ensinar para empreendedores novos, tá? Então, é como se fosse um coach aqui que tem o que ensinar e se propõe a fazer isso pensando no quê? Isso aqui pode ser um empresário de sucesso aqui de Piracicaba, por exemplo. O caso desse professor lá, que eu tive, ele é um mentor também. Ele é um empreendedor em série, ele é um articulador e ele é um mentor.
Então, o que quer dizer isso? Parte do tempo dele ele dedica, nem que seja 1 hora por mês, para conversar com, ele adota um empreendedor. Mas eu garanto, 1 hora de conversa com um empreendedor, depois que o empreendedor já tem um modelo de negócio, apresenta para ele com a experiência que ele tem, em 1 hora ele fala, faz isso, faz aquilo, não, por que você não faz isso? E desafia o cara a ir por um caminho. Então, é um elemento também que ajuda bastante. Investidores, as universidades, né? Eu acho que o exemplo mais forte, de novo, né? Aqui eu vejo um potencial enorme, tá, gente? Desculpa, eu tenho uma opinião meio forte com relação a isso no caso do Brasil, tá? Eu acho que ele tem um potencial gigantesco de melhorar aqui, tá? De pensar maior, de pensar em como usar a pesquisa aplicada, feita dentro das universidades, para gerar mais receita para a própria universidade, para criar empresas de sucesso e reinvestir isso em mais pesquisa e gerar mais conhecimento. E aí quando você fala de uma USP, de uma Unicamp, de universidades particulares, no Brasil inteiro, tudo isso começa aí a ser falar de desenvolvimento de médio e longo prazo. Não vai mudar nada para o ano que vem, não vai mudar para 2015, mas pode mudar essas duas baixinhas que estão ali, que são minhas filhas, em 2030, sei lá, 2040. Então eu acho que é um papel fundamental as universidades e o governo. Então, quanto mais a gente articular, conseguir iniciativas para articular isso, então a proposta aqui é para a gente sempre ter em mente, tá? Que tem gente de universidade, tem empreendedores, né? E tem talvez alguém de governo, alguma coisa, mas iniciativas para a gente fomentar o ecosistema. Uma iniciativa pode ser o quê? A gente conversou outro dia de criar um site no Facebook, para a gente ir identificando aos poucos um grupo lá e colocando pessoas desse grupo no Facebook que tem o mesmo interesse em desenvolver o ecossistema de startup de Piracicaba. Se mais alguém aqui já quiser entrar no grupo, o grupo já está criado. Tá? A Giovana é moderadora, eu sou co-moderador, dá para entrar. Para começar o quê? Eu vi essa reportagem, não sei o quê, eu vi essa metodologia. Tem um pessoal fazendo isso em São Paulo, olha aqui. Sim, Greens, lá também no americano, também é bem-vindo para entrar. Fui lá no evento dos Estados Unidos, olha que legal. É mais uma iniciativa, aí claro. Então, aí falando do tal do cluster, né? Como essas iniciativas podem refletir, por que não pensar, né? Isso já está acontecendo, mas para potencializar o que já está acontecendo, pegar as vocações que Piracicaba já tem, vou falar de uma vocação, que eu acho que é tão evidente que ninguém vai questionar, tá? Porque senão alguém podia falar, mas eu acho que é a questão de agropecuária, bioenergia e tudo mais de Piracicaba, né? Para mim é uma vocação clara, a gente tem muita pesquisa aplicada, a gente tem universidades, a Unimep, a Exalc, tem empresas estabelecidas, tem a Raizen, tem a Caterpillar, que também não é voltada para produção, mas fornecimento de máquinas. Ela pode desenvolver uma máquina voltada para a produção ou um sistema de monitoramento de colheita mais eficiente, sei lá. Então a gente já tem os elementos aqui, universidades, empresas, já tem empresários, tem empreendedores, é só potencializar isso, né? Usar esses elementos do cluster para aplicar, né? E não é uma metodologia, mas é um approach aí para fomentar o desenvolvimento desse ecossistema, onde no final todo mundo sai ganhando, um cluster, um desenvolvimento regional maior e tudo mais. Né? Então era isso, gente. Se vocês conseguiram levar alguma coisa, tem uma última frase aí que eu também tenho ela muito forte guardada na cabeça, foi um professor que falou numa aula que eu assisti uma vez, ele falando no caso do Brasil, tá? E no caso do Brasil a gente precisa muito mais de pioneiros do que apenas de bons empreendedores. O que ele falou? Que a gente precisa sim de empreendedores, mas a gente precisa muito mais do que empreendedores, a gente precisa de pioneiros. Pioneiros são pessoas que estão pensando em coisas novas, serviços novos, produtos novos, para desbravar, para criar coisas novas, porque é só assim que a gente vai, talvez no médio e longo prazo aí, conseguir se destacar. É isso aí.
Pessoal, Giovana vai... A Mari vai estar recolhendo as fichas que foram distribuídas a vocês, pedir a gentileza que vocês preenchessem e fizessem a devolução a ela. Vou falar um pouquinho sobre os assuntos que foram abordados rapidamente, depois a Giovana, né, faz o encerramento. A gente está trabalhando dentro desse processo da temática mercado de trabalho 2.0 e há um sentido lógico na montagem dos painéis. Né? Eu não sei quem, estou vendo algumas pessoas que vieram no primeiro encontro, hoje pela segunda vez, e certamente virão nos outros dois que restam. Então, a concepção dos painéis há uma ligação, né, da discussão dos assuntos, de maneira que praticamente você acaba tendo um curso, né, Giovana, se a gente for computar assim, praticamente de 6 a 8 horas sobre essas novas realidades que formaram o mercado de trabalho. Sempre destacando, né, o grande eixo aqui é a questão do empreendedorismo, e você buscar novas formas de empreender, se colocar nesse mercado de trabalho. Então, se no encontro anterior, né, o foco foi a questão da criatividade, do empreendedorismo e da economia criativa, hoje nós começamos a fazer o quê? Mostrar algumas ferramentas, né, práticas para quem atua no mundo dos negócios. É o que a gente tem de mais novo, né, na metodologia Canvas, novo falando entre aspas, né? Mas é o que você tem para articular em termos de execuções de ideias. Então, hoje foi exatamente para tentar materializar aquela criatividade, um espaço, uma oportunidade que você tem na economia criativa. Como é que eu vou materializar isso? E os assuntos que foram abordados, né, investidor anjo, startups, aceleradora, o método Canvas, são tecnologias novas que cada vez mais você ouvirá falar. Talvez não seja tão popularizado assim, depende pela área onde você atua, mas na questão empreendedora, não há como você discutir esse assunto e principalmente executá-lo sem passar por esses caminhos. Tá? Então, aquilo que a gente fez questão de destacar da concepção do evento, que tenha esse sentido lógico, que possibilite a quem venha participar dos 4, ou ao menos em um deles, essa percepção da nova realidade. Né? E um outro aspecto que eu acho legal a gente destacar é que quando nós fizemos a concepção, né, do formato desse trabalho, e eu disse no encontro anterior, era algo que vai além de meramente ensinar a montar um currículo. Essa nova realidade do mercado exige uma proposta, um pensar diferente. E esse pensar passa por esse caminho, tá? Porque de repente, poxa, eu fui lá, aliás, eu fui imaginando que ele ia me mostrar como é que eu faço um currículo, né, como é que me porto uma entrevista. O viés aqui é outro, a gente está um passo além do tradicional que se encontra no mercado. Eu acho que quem conseguir, né, identificar, se posicionar, qualificar dentro desse processo vai ter uma vantagem competitiva muito forte, né, para se destacar no mercado.